Olá, olá, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais uma sessão dos workshops que estamos a realizar em parceria com a CMC. Hoje o tema é sobre fusões e aquisições, que é sempre um tema muito sexy, muito atraente. E arranjamos uma pessoa espetacular para falar sobre o tema. O Narciso Mel tem 25 anos de Obrigado. experiência em M&A, tendo passado pela PwC, Ernst Young e agora lidera a divisão do Financia. Portanto, pá, 25 anos é muita experiência principalmente para mim, que eu nunca trabalhei na área. Eu fiz valuation um bocadinho, que eu trabalhei em Equity Research 2 anos, mas, Ok. mas, é, mas é muito diferente. Eu acho que vai ser extremamente enriquecedor. Um, Uhum. Permitam-me agradecer à CMC por fazer estes workshops connosco. Nós temos enorme prazer e honra em colaborar com a CMC e também temos enorme prazer em fazer estes projetos, estas iniciativas para uma audiência angolana. Permitam-me vender aqui o nosso peixe, o CFA, se permitirem aqui uns segundos, tal como eu referi no workshop anterior. Nós somos todos voluntários, eu estou aqui como voluntário, o Narciso está aqui como voluntário, e nós estamos como voluntários porque acreditamos que isto do Uhum. CFA é interessante, é importante e, acima de tudo, é uma mais-valia no currículo, né? Estamos a falar de um certificado que é igual no mundo inteiro e que tem um custo bastante razoável para o que é, Uhum. comparado, por exemplo, com o mestrado. A relação qualidade-preço de um CFA é extremamente elevada. E como eu referi também no workshop anterior, para quem me está a ouvir agora pela segunda vez, quem tem o certificado de CFA em Luanda tem o mesmo certificado que uma pessoa em Lisboa, em Londres, em Tóquio, em Singapura. É um certificado Uhum. mundial que de facto que pode ser acedido por qualquer pessoa no mundo. Última nota, Maputo, em Moçambique, vai ter um centro de testes este ano. Nós estamos a Boa. lutar para que Luanda também venha a ter Uhum. um centro de testes em 2026. Então estamos a fazer pressão junto ao CFA Institute para que abram centros de testes em Luanda. Pronto, dito É. isto, passo a palavra ao caro Narciso Melo. O palco é teu, Uhum. Narciso. Antes de mais, obrigadíssimo por mais um convite. Para mim é um prazer também estar aqui a falar um pouco quer dizer, uma paixão minha e adoro partilhar também o que sei. E já lá vão 25 anos, é verdade, se passa a voar. Aliás, só uma curiosidade, eu já tirei o CFA há 20 anos, portanto, eu em 2005, portanto, se calhar um dinossauro, não sei se é assim a palavra certa, mas lembro perfeitamente de quando comecei o curso e onde é que já vai hoje em dia, e com muito esforço também das pessoas que hoje estão à frente da sociedade, e é muito giro. Portanto, eu recomendo vivamente as pessoas tirarem essa certificação. Felizmente trabalho numa organização que também me ajuda e paga-me a anuidade, portanto é importante, é sinal de que as instituições acreditam e valorizam as pessoas. Mas pronto, olha, com muito prazer que aqui estou. Tenho aqui uma apresentação que preparei. Acho que pode ser interessante para irmos tendo uma conversa. Por favor, interrompam se assim quiserem. Não, acho que isto é uma conversa, acho que entre amigos. E pronto, e acho que é um bocadinho esse o espírito. Um, É o espírito aqui um bocadinho acho eu, da sessão. Um, um, e é um pouco uma conversa aberta, não é? Pronto, eu acho que eu tenho um bocadinho o vício destas frases emblemáticas na minha cabeça. Porque de facto eu trabalho numa área, das fusões e aquisições é uma área sempre um bocadinho muito gira, mas também muito imprevisível. Portanto, toda a gente sonha com uma coisa, mas muitas vezes para chegar lá é preciso é preciso passar por elas. Ah, e é um pouco isso. Mas olha, só para ter aqui um bocadinho de noção, na parte de M&A. Portanto, a parte de M&A tem curiosidade. Eu tenho aqui uma experiência grande já claro, aqui em Portugal, mas pronto, acho que é transversal o conhecimento e o que está aqui explicado. Eu tentei fazer uma coisa mais prática, acho que é mais giro para todos que estão aqui em linha perceberem o que é que a gente faz em detalhe, e acho que pode ser muito interessante para perceberem, se calhar, a cadência e os outputs que muitas vezes
e os documentos que nós fazemos. É um trabalho muito exigente que exige tecnicamente muito de nós e também comercialmente muito de nós. Mas pronto, aqui Portugal em geral, esta parte das fusões e aquisições tem passado aqui recentemente por uma coisa muito volátil e de facto tem havido aqui um decréscimo até no número de transações, mas os valores estão a aumentar, há muita tecnologia, os fundos financeiros, se for falar muito, têm muito dinheiro, querem investir em coisas. Tô na casa dele. Temos audiência. Fofo. E, e pronto, e estas partes das guerras, pronto, houve aqui um rebuliço tremendo e isso claro que também se paga, não é? Ou seja, se há, a pior coisa que pode haver nesta área é o facto do futuro e a visão do futuro ser um pouco incerta. Havendo incerteza, as pessoas adiam decisões. É tão simples quanto isso. Aqui em Portugal também não passámos ao lado disto, não é, desta instabilidade, mas naturalmente nós fazemos, digamos, negócios com os países mais próximos, tendencialmente. São os óbvios. Houve uma altura que tivemos também imensa coisa, e ainda temos Sonangol cá e mesmo bancos cá. Então, temos uma longa história, a Angola sempre teve nos nossos corações. Portanto, e eu acho que assim será, não é? Sempre que for possível fazemos coisas com Angola, Moçambique, ou o que seja, acho que é de prezar e manter sempre, acho que é ótimo. Empresas portuguesas a comprar fora. Pronto, Portugal tem muito o objetivo de receber dinheiro e tem recebido bastante dinheiro. Nós, se calhar, comprarmos empresas fora é mais difícil para nós. Somos um país pequenino e, portanto, não é para todos. É um bocadinho isso. Só as grandes empresas, isto é só para ter uma curiosidade, não é uma coisa assim muito exaustiva, mas temos aqui exemplos de grandes grupos internacionais que investiram em Portugal e de onde vieram, nos mais variedíssimos setores. E quem é que são os portugueses que andam a fazer aventuras um bocadinho fora? Claro que isto não está exaustivo, e isto está sempre a mudar de vez em quando, mas pronto, são grandes grupos internacionais, grandes grupos aqui portugueses que de alguma forma tentaram fazer coisas e alguns até agora não têm corrido bem, né? Olha, temos aqui o exemplo da INAPA, infelizmente para nós, mas que fez uma grande aquisição na Alemanha e agora tem sido, pronto, não correu tão bem a vida, se é assim que se pode dizer. Olha, em termos, o que é um papel, o que é o meu papel? Acho que é um importante. Eu trabalho nesta área. Nós temos um papel central, trabalho nesta área já há bastante tempo, e o que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que precisamos de ter várias valências. É um negócio de reputação, portanto, em Portugal, todos nós sabemos quem é que trabalha um pouco nesta área, quem é que trabalha bem, ehm, e, e temos que ter muito conhecimento, quer dizer, desde acesso, muitas vezes, aos investidores relevantes, quer participarmos em redes, ou seja, é muito importante nós acedermos a investidores internacionais, não é só os portugueses, é fora de Portugal, temos que conhecer bem. Temos que ter conhecimento técnico e temos que ter conhecimento muitas vezes também de setor. Uh, e, e as pessoas contratam-nos por causa também desse conhecimento bastante relevante, não é? Hoje, hoje em dia, são poucas as empresas que passaram por um processo de compra e venda, não é? Em geral, uma empresa familiar portuguesa se calhar não está habituada a este tipo de coisas. Portanto, é uma coisa muito única. E só os fundos financeiros é que vivem disto, né? Comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. São as únicas entidades que eu digo que vivem mesmo tremendamente dessa atividade, desse dinamismo. De comprar, investir, fazer crescer e vender. Sempre numa perspectiva de tentar encaixar mais-valias. Isto é um bocadinho o nosso papel, nós fazemos muita coisa, não é? Mas somos aqui um pivô central. E eu acho que a mensagem que eu posso dizer aqui é: vamos ter sempre o braço direito do nosso cliente, vamos ter sempre o nosso cliente, vamos interagir com imensa gente, com imensas equipas. Tem que se preparar muito bem uma venda ou uma compra e vamos estar desde o dia zero até ao fim mesmo, até à compra ou à formalização da compra, em que dou as chaves da casa, entre aspas, uma analogia, dá cá o dinheiro e é um pouco isso. Um, é exigente, pode ser muito, equipas, se calhar vou-vos dar um exemplo aqui numa transação que tivemos envolvidos, claro que foi muito substancial, na altura foi a Logoplast, que foi vendida a um fundo do Canadá
que foi em Ontário. Nós, a nossa equipa, na altura, se calhar nas auditorias, porque isto estaríamos a falar só de advogados, que é uma equipa de 80 pessoas, só em advogados. E porquê? Por variedíssimas razões. Porque eram diferentes geografias, porque depois existe alguém do imobiliário, porque existe alguém de RGPD, de dados, porque existe alguém de comercial, porque existe alguém das licenças, porque existe. Pois são várias expertises. Portanto, é muito fácil começar a trazer gente para dentro deste enredo. E também não estou a dizer que é o exemplo, mas é muito fácil, se for uma atração muito grande, ter este nível de gente envolvida. Depois, uma curiosidade, não sei se têm essa noção, mas nós às vezes quando tentamos montar os processos é um bocadinho à medida do que o cliente procura. Há clientes que têm mais preocupações com a confidencialidade, outros menos. Há clientes que só querem mesmo maximizar o valor e não estão muito preocupados em falar com imensa gente, mas é uma coisa que nós temos que honrar. Portanto, nós temos de defender os interesses do nosso cliente e o que ele nos diz é sagrado, não é? Mas podemos montar coisas muito complicadas, ou seja, quando nós vendemos uma empresa, às vezes o que acontece é que temos que preparar bem as coisas, mas temos que montar um processo muitas vezes organizado e isso traz mais ou menos trabalho e mais ou menos intensidade. Ah, portanto, não há aqui não sei se é um best practice, não é? Talvez. É um bocadinho, em Portugal há cada vez mais este tipo de situação em que existe um negócio que foi abordado por imaginando um fundo ou alguém do setor que tem muito interesse em analisar a empresa e Boa está a tarde. haver uma Minha discussão de um para desculpa. um. Boa tarde a todos. Minha desculpa, Dr. Narciso. Olá, boa tarde. Boa tarde, Viva. Stanislau Batista, PCA da Petrofund. Obrigado. Muito prazer, bem-vindo. Obrigado por Prazer. também se juntar aqui à nossa sessão. Ok. E interrompo à vontade, se houver perguntas, também não acho que é esse o espírito. Portanto, é um bocadinho. Estava aqui neste ângulo. Muitas vezes tem acontecido em Portugal, é um desenvolvimento natural do mercado. As empresas familiares, muitas vezes, desculpe, as empresas familiares muitas vezes não estavam habituados e agora de repente vêm fundos a querem conhecer as empresas que eles fundaram há muito tempo e às vezes nasce ali uma transação em que é um vendedor e um comprador e estão ali de alguma forma a falar e umas conversas exploratórias que muitas vezes avançam. Como há pessoas, tenho esse exemplo de ter vendido uma empresa em que eram 27 acionistas em diferentes gerações e as pessoas só queriam era vender a empresa, queria cada um receber um pouco o seu, e portanto o objetivo era falar com toda a gente. Era irrelevante o sítio, se estava na Ásia o comprador era na Ásia, se estava nos Estados Unidos era nos Estados Unidos. Portanto o objetivo era mesmo chegar a toda a gente e perguntar qual é que seria o interesse nesse ativo. Foi um ativo químico, foi muito chique. O negócio dos químicos é assim muito global. Depois, nós dividimos muito, só para ter uma visão, nós dividimos muito a nossa cabeça em vários blocos. Há compradores, e isto tem estado a desenvolver-se cada vez mais. Isto é giro. O mundo antigamente era muito, se calhar, só gente concorrente. Depois começaram a aparecer gente financeira, não é? Os fundos, os famosos fundos internacionais. Agora começam a aparecer muito os family office, ou seja, pessoas, por exemplo, em Portugal, os Mel, a Semapa, um, a Sonai, portanto, muitos negócios familiares que construíram muita riqueza, e não estou a ser exaustivo, só estou a dar um exemplo, ainda há mais, não é? Mas construíram muita riqueza a fazer bem o que fazem e depois querem diversificar, querem ir para outras áreas e de repente começam a ter outras iniciativas. E é uma tendência muito grande e há grandes family offices globais, desde o IKEA, Jacobs, pronto, são nomes que começam a aparecer muito, ou mesmo a Ortega, da Zara, né, que tem a sua holding e que faz a sua investimento imobiliário, portanto, uma tendência muito grande. E pronto, e temos aqui às vezes, por vezes não é tão relacionado, mas há cada vez mais integrações, portanto às vezes é clientes ou às vezes é fornecedores que querem de alguma forma calcular-se. Portanto, há aqui um dinamismo muito, muito giro e cada vez mais sofisticado, digamos assim. Portanto, isto é importantíssimo porque quando nós vamos decidir uma venda, uma eleição, nós temos que construir
estes nomes e temos que explicar aos nossos clientes quem é que nós achamos que faz sentido e quem é que nós conhecemos e quem é que nós defendemos. É um pouco isto. Isto só para ter uma curiosidade, aqui em Portugal, o mundo dos fundos financeiros tem evoluído imenso. E em Espanha ainda mais. Nós vemos muito a Península Ibérica. E é só para ter uma ideia, eu se calhar comecei a trabalhar em 2000, não havia nada, era seco, não havia quase ninguém, era muito pouco. E de um momento para o outro, a partir de 2006, começou a explodir. E seguimos um bocadinho a tendência de Espanha. Portanto, isto é uma tendência cada vez maior e mesmo em África, quer dizer, nomes que me lembro muito bem, a Carlyle, que é um fundo enorme, olha para a África e Oil and Gas, é óbvio que se houver coisas em Angola eles vão analisar eh, ou mesmo acho que era a Actis, se não estou enganado, que estavam em Londres, olhavam para a África, portanto, houver uma tendência cada vez gira de gente que olha e que tem aqui um saber fazer. É um pouco isto. Portanto, é interessante. Depois, acho que uma coisa prática para também perceber. Portanto, estivemos a pensar em qual é o nosso papel, como é que nós montamos um bocadinho os processos e como é que nós dividimos a nossa cabeça em termos de quem é que pode comprar os negócios. E depois é um bocadinho esta parte da operacionalização. Nós dividimos muitas vezes em 4 grandes fases, não quer dizer que seja sempre assim, mas é um pouco uma forma de estar. Quando existe um processo organizado de venda, pensa-se muito assim. Portanto, quem trabalha esta área e é profissional pensa muito assim, pensa muito em montar as coisas assim. Mas eu sou um teimoso muito grande. Para mim, o segredo é muito esta preparação. É conhecer a empresa muito bem e trabalhá-la muito bem, pensar muito bem qual é a história que eu estou um pouco ali, porque é que eu estou, porque é que é esta data que estamos a pensar em alienar este negócio, qual é a razão. E isso tem que estar bem pensado e, e tem que ser bem coerente e forte as razões. E depois tem que se preparar muito bem para não haver inconsistências. Portanto, muitas vezes, uma das coisas mais desafiantes é como as empresas, muitas vezes, nunca passaram por um processo de venda, não têm informação organizada, não têm informação preparada. Não tem um narciso que é chato e que vai dizer que aquilo não está certo, não é? Pronto, no bom sentido, ou porque não tem um plano de negócios e que temos que pensar nele, ou porque não existe informação de gestão e tem que estar reconciliada de alguma forma. Pronto, há um conjunto, não estou aqui a entrar em imenso detalhe, mas há um cuidado mesmo extremo. Há um cuidado muito extremo para que, de alguma forma, se dê qualidade de informação e que as pessoas. É um cartão como se fosse um cartão de visita. Eu, quando preparo muitos destes materiais, existem materiais formais, portanto, é um memorando informativo, que é o grande aqui, um bocadinho o documento base, muito destes processos. São documentos que podem facilmente chegar às 100 páginas. Tem que ser uma coisa que transmita uma excelente imagem também do que estamos ali um bocadinho a querer mostrar, não é? Portanto, é importante. Portanto, eu diria que a preparação é muito importante e depois é um bocadinho um exercício não sei se é uma analogia, mas num comboio em andamento, ou seja, aqui um bocadinho temos que pôr prazos, temos que ser exigentes, temos que pôr as coisas um pouco em movimento, em que existe bastante contactos com investidores, existe muito esse cuidado, existem formalismos, existem advogados aqui envolvidos, claro que temos acordos de confidencialidade e tudo mais, mas existe aqui um conjunto de ações muito cirúrgicas e muito importantes, sempre com o objetivo de receber ofertas indicativas numa primeira fase. São estas famosas non-binding offers, são as primeiras ofertas não vinculativas, que é um primeiro sinal em que se temos gente interessada ou não e se os valores interessam ou não. Isto é muito bom para defender um pouco a empresa, porque também não vamos deixar passar todas as ofertas
e vamos tentar sempre de alguma forma perceber quem é que são as pessoas mais sérias, menos sérias. Pronto, isto é um bocadinho de tudo. Mas é aqui um primeiro filtro importante. E depois entras aqui num trabalho de campo bastante forte. Portanto, as pessoas quando fazem uma boa oferta, digamos assim, Ah, preliminar. momento. Ah, Narciso, boa Sim, tarde. sim. Boa tarde. Diga, Hello. diga. Sim, sim. Sim, sim. Yeah, Eu estou a ouvir. daqui é o Luntadila Paulo. Quis rapidamente, talvez, contribuir na última página, no previous Uhum. slide, o slide que tinhas antes, um pouquinho antes, Não. onde falavas sobre os buyer approach. Yep, Ah, exclusive. Yep, o este buyer aqui? approach. Antes deste. Exato. Yeah, I think it's better. Yeah. Yeah, Uhum. Sim, ok. ok. Antes deste. Ok. Esse aqui? Certo, Sim, sim, sim. perfeito. Ok. Ok. Ok, obrigado. No, Nada. no mercado americano, raramente vimos o approach de exclusive. O que vimos mais são os restrict and competitive. O restrito ou exclusivo, não é? Assim seria em português. É um pouquinho mais, não um pouquinho, super desafiante por causa da questão de colocar todas as cartas em um só comprador. Quando isso acontece é porque estamos a representar, no nosso caso, está a falar do nosso caso, não de Portugal. Uhum. Isso Uhum. acontece quando estamos a representar o buyer, o comprador, o buyer, para a aquisição. E quando é a representação é para o seller, temos o restrict, que também chamamos de auction, right? E o competitive, que muito bem Uhum. partilhaste aqui conosco. Mas o que eu gostaria de perguntar, ou Uhum. talvez uma forma de clarificação, é quando estamos a olhar para o processo que estás a partilhar conosco, é no Uhum. sentido de que tamanhos de empresas? Não é? Porque imagino que quando estamos a olhar para Uhum. empresas Claro. muito mais pequenas, não é? Uhum. Uhum. Muitas das vezes o processo não necessariamente vai de acordo com aquilo que temos no slide a seguir, porque tem muito mais problemas a serem resolvidos muito antes de serem colocados ao mercado. Não é? É. Poderias dar mais ou menos o contexto econômico das empresas que normalmente trabalhas com elas? Claro, claro. Yeah. Vamos lá ver, isto não há. Eu acho que. Vamos lá, eu acho que. Vamos por partes, portanto. Nesta primeira parte aqui, concordo perfeitamente, estamos a pôr as fichas, é um risco tremendo, não é? Só que tem havido aqui uma tendência curiosa, e falo aqui muito aqui em Portugal e em Espanha, e eu acho que não deve ser único, em que há bons negócios e os fundos, muitas vezes são aqui um dinamizador, os fundos vão proativamente ter com esses negócios e tentam provocar como se fosse um deal proprietário. Eles são dinâmicos e põem proativamente, muitas vezes até uma oferta, não vinculativo, com pouca informação e de alguma forma tentam testar a vontade do outro lado, não é? Não. E o que é verdade é que isso tem acontecido muitas vezes e nota-se que as pessoas pensam que também nunca passei por isto, o que é que eu tenho a perder? E as pessoas embarcam aqui um bocadinho numa aventura. Eh, não há tanta, não há há a questão da confidencialidade que é muito importante aqui culturalmente. As pessoas não gostam de admitir e pode ser um excelente negócio, mas parece que não gostam muito de estar a dizer que estão a pensar em vender, porque não entendem e é um bocadinho difícil para os clientes, os fornecedores, há sempre este receio, que é um Yeah. receio A legítimo. mesma coisa no nosso lado também. Mesma Claro. coisa. A confidencialidade é super crítica, super crítica. Ah, E- tem havido Uhum. casos onde, não é? Normalmente quando estamos a trabalhar no lado de seller advisory,
o desafio, sobretudo em espaços onde tem pouquíssimos ah, players que estariam interessados a comprar um ativo, talvez não é uma empresa que tem um tipo de license ou de credencial que lhe permite certos tipos de contrato com o governo americano. Não é? Não são muitas outras empresas que às vezes têm esse tipo de situações. Então, quando alguém nos pede para vender a sua empresa nesse contexto, não é? Ainda assim a gente tenta ir o mais, digamos, broad possível, não é? Sim, Ah, não, isso yeah. é- Porque quando alguém vem para nós, muitas das vezes já sabemos às vezes analisar quando alguém é sério, realmente tem intenção de comprar, e muitas vezes quando somos reacionários, nós estamos a responder à oferta de alguém que aparece, quer comprar nosso cliente ou nossa cliente, claro, acaba sendo tipo alguém pescando informações. Right? claro. Por isso que, tipo, pessoalmente, não estou a dizer que os outros não deveriam seguir essa metodologia, mas quando eu trabalho com cliente, ex exclusive approach, tipo, descarto. Prefiro nem trabalhar com clientes que querem unicamente ser apresentado para uma única empresa. A não ser Claro. que eles já no seu country club já acertaram, já falaram tudo e precisam apenas de um profissional que venha alinhar os pontos de interesse comum e proteger os seus interesses de forma individual. Se este for o caso, talvez, diria isso. Mas este slide procura esses vários cenários, porque muitas vezes este cenário põe-se porque de facto a empresa foi contactada por alguém e precisa um bocadinho de ajuda. E é daqui que nasce muitas vezes, ou os fundos em Portugal, muitas vezes fazem um pouco isso. E às vezes pedem-nos ajuda, quer o fundo ou quer a empresa. Mas é uma tendência muito curiosa. Isto tem acontecido imensas vezes. As pessoas agarram um período de exclusividade e está toda a gente a pôr ali as fichas. E mesmo que não corra bem, aprendeu-se. A empresa aprendeu Got it. e se calhar, então, este não correu bem, vamos avançar para outra coisa mais aberta. Ok, É ok. um bocadinho, Faz às vezes sentido. é um caminho de aprendizagem. Hein? Eu, por acaso, Yep. tive um processo de venda em que o meu cliente me deu a hipótese de escolher 12 nomes. E tive que escolher 12 nomes, e foram 12, porque me lembro bem desse número. Consegui subir 10 para 12, porque ele estava muito preocupado com a questão da confidencialidade e queria só fundos. Então tive que escolher fundos internacionais que de alguma forma tivessem capacidade financeira para que gostassem do setor, que não era fácil também, mas tivessem a capacidade financeira. Felizmente correu bem nessa amostra, felizmente correu muito bem, mas de facto tive surpresas mesmo nesses nomes. Quem eu achava que era mais forte acabou por não ser mais forte, e se calhar aquela pessoa que eu achava que era normal acabou por ser mais forte, não é? Isto também tem risco, não é? Também tem risco, estas escolhas. Mas pronto, obrigadíssimo pela pergunta, mas acho que não há mesmo uma resposta, cada cliente é mesmo um cliente, cada situação às vezes é um bocadinho uma situação. Eu neste momento, por exemplo, estou a negociar um projeto em que eu estou a querer fazer um pre-marketing, ou seja, estou a querer sondar, que é uma tendência cada vez maior, antes de lançar um processo formal, tentar perceber se vai haver algum tipo de tração antes de lançar formalmente qualquer coisa. As pessoas também não gostam de dizer que falharam numa venda. É sempre complicado hoje em dia. Os fundos é uma tendência, né? Eles têm coisas no portfólio que às vezes depois não conseguem vender. E fala-se agora muito dos fundos de continuation fund, essas coisas. Portanto, agora é uma dinâmica diferente, que às vezes é vendas falhadas. Chato. Estão a ver? Isto é um bocadinho, é um mundo diferente. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Uma pergunta super rápida. Já que falou agora dos fundos, já teve oportunidade de fazer uma venda a fundos e como é que foi? Como é que foi essa experiência? É a minha vida, eu conheço, olha, todos estes nomes estão aqui, conheço todos. Ok. Sem exceção, e é Portugal e Espanha. Ainda te posso juntar gente do Reino Unido, gente Uhum. francesa, ah,
agente dos Estados Unidos. Uh, E tem tido exposição para mercados como em África? Ou seja, aí estes fundos não estão habilitados em princípio, mais ou menos, quer dizer, pode haver aqui alguma exceção, mas eu não sei se conhecem os fundos, mas os fundos têm regras. Certo. Portanto, Certo. quando eu falei da Carlyle, eu sei que eles podem investir em Angola ou em África. Quando eu falei da Actis, eu sei que podem investir hum, em Angola ou em África. Tem mandato para assim. E tem esse mandato. Certo. Há fundos que o que pode acontecer, e não é estes dois casos que eu estava a dizer, em que, por alguma razão, eles investiram, imagina, aqui numa empresa portuguesa e faz sentido podemos comprar alguma empresa, ou em Moçambique, ou Angola, ou o que seja, por alguma razão, que é para participar daqueles que investiram. Isso pode acontecer. Infelizmente, não tenho visto muito. Não tenho visto muito. Ehm, eu acho que tem que ser outro tipo de fundos internacionais na minha cabeça. Tá? Tem que ser outra. E se calhar também depende muito dos setores. Por exemplo, o óleo e gás é consensual, as pessoas, não é? E mesmo assim, hoje em dia já é mais difícil, eh, mas, mas se calhar na parte agrícola, se calhar até há fundos australianos que possam olhar. Tá a ver? Isto depois tem que ser estudado um bocadinho caso a caso. Mas se calhar voltando um bocadinho só à sua pergunta, os fundos, cada um deles tem gostos diferentes, está a ver? Eu acho que se eu posso resumir a nossa conversa cada fundo tem gostos diferentes, porque tem regras diferentes. Há fundos que só podem investir em Portugal, fundos que só podem investir em Portugal e Espanha. Há fundos que nunca vão poder comprar, estão a ver, nunca vão investir para aqui imobiliário ou no setor financeiro. Há fundos que só fazem IT, há fundos que são mais chatos, há outros fundos que são menos chatos, mais exigentes, estão a ver? Mas todos eles querem retorno, querem retorno bom, com visibilidade, eh, e tem que se conhecer os sócios. Portanto, a minha função, a minha obrigação é ter que conhecer cada um dos sócios e quem manda nestas organizações e conheço os gostos deles. Está a ver? Portanto, aí eu acho que tem que faz parte da minha forma de trabalhar e tem que ser. A gente tem que saber mais ou menos o que é que eles gostam. Está a ver? Mas, pá, os fundos são muito exigentes. Não tenho, em termos de qualidade, por exemplo, uma Carlyle, se fosse ver Poços de Petróleo ou alguma empresa que é grande de manutenção, que houvesse, por exemplo, em Angola, ou o que seja, estão a ver, ou um banco, ou o que fosse, pá, tenho certeza que são gente hum, excepcional e que procuram bons ativos e boa qualidade de informação e uma avaliação, claro, mais razoável, né? Mas tem que se preparar muito bem as coisas. São gente muito profissional. Muito, muito, muito profissional. Acho que ainda tenho aqui mais uma pergunta, né? Depois vou ter que, se calhar, separar um bocadinho. Acho que tem aqui a Briane. Acho que tinha, não sei se é uma pergunta. Tenho sim, boa noite a Olá, todos. boa noite, boa noite a todos. Eu gostaria de saber se o Narciso já participou também na elaboração, na comercialização de algum fundo de titularização. Não, 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 isso não. Nós, não, na minha experiência profissional, não tive essa oportunidade. A única coisa que chegámos a ponderar, e cheguei a ponderar na minha vida profissional, foi às vezes ajudar a levantar algum tipo de fundos. Ou seja, estas pessoas que estão aqui com estes logos, muitas vezes têm que levantar dinheiro, não é? Eles gerem dinheiro de outros e têm que ir falar com gente que tenha dinheiro, desde fundos de pensões ou o que for, ou agente institucional. Chegámos a ponderar isso, mas não foi uma prática instaurada. Portanto, aí não sou a melhor pessoa para ajudar. Aí não sou. Obrigada. Nada, nada. Olha, então acho que cinco coisas acho que importantíssimas que eu gostava de deixar aqui presente em qualquer venda. É sabermos
preparar muito bem a história tem que ser consistente. Portanto, quando nós estivermos a vender uma empresa, ou seja, tem que estar tem que estar muito sólida a história, porque é que estamos a vender, o que é que estamos à procura, porque é que é agora, qual é o momento, porque é este momento, porque é que é 100%, porque é que é menos 100% do que for. Temos de ter uma história credível e consistente. É a pior coisa que pode haver numa venda, por exemplo, numa venda, ou mesmo numa compra, se eu estiver a comprar, é as inconsistências. É hoje dizerem-me uma coisa, à tarde estarem-me a dizer outra. Isso é péssimo. Temos um plano de negócios bom, detalhado, em que se entenda, um, eu diria, bastante granular, e que haja expectativas alinhadas em termos de avaliação, que foi acho que uma das perguntas que queriam, se calhar, falar um bocadinho o que é que como é que nós avaliamos, o que é que fazemos, e ter aqui uma discussão sobre isso. Saber um bocadinho as preocupações que os compradores vão ser. A gente sabe que é que eles vão estar à procura, portanto, saber ter resposta às perguntas mais difíceis, ter um processo organizado, ou seja, com mais ou menos regras, datas. Acho que é bom impor algum ritmo, que senão isto que torna-se exigente e é fácil as pessoas perderem-se e não haver aqui muita cadência. E haver uma comunicação constante entre eu, o assessor financeiro, e os acionistas. Sempre. Partilhar. Isto às vezes tem muita emoção, e também tem de rigor, mas também tem muita emoção. Muitas vezes as pessoas estão a vender uma coisa que construíram, e é emotivo também. Tem muito racional, mas tem muita de emoção também. E isto é uma espiral, muito assim. Portanto, a gente tem que estar lá sempre presente nos bons momentos, não é? Isto também tem negociação, pode ser duro. Olha, isto são os documentos, para terem uma noção dos documentos que nós muitas vezes utilizamos em processos, não é? Só para terem aqui uma breve ideia. Muitos deles somos nós que os elaboramos e montamos em conjunto também com advogados e isso é. E se calhar são expressões que já ouviram também por aí, de certeza. Portanto, muitas vezes é uma breve apresentação, que nós chamamos de notícia, é uma coisa muito simples de apresentação da oportunidade. Existe um acordo de confidencialidade, existe uma carta de processo com datas, com rigor, com coisas que nós queremos explicar sobre o processo, como é que vai ser, e que documentação é que vamos facultar e o que é que nós estamos à espera. Este é o documento também fundamental destas primeiras, digamos, primeira fase, que é o memorando informativo. Pode facilmente, dependendo do setor e da dimensão da empresa e da qualidade da informação, ter muito mais de 100 páginas, é muito fácil. É um pouco isso. Temos aqui as ofertas, quer as vinculativas ou as não, digamos, as ofertas iniciais ou não vinculativas e as vinculativas, em que cabe-nos a nós dissecá-las, melhorá-las e obter esclarecimentos e explicar ao nosso cliente o que é que nós recebemos e o que é que gostámos e não gostámos. E muitas vezes há aqui um conjunto de outras coisas também bastante importantes, que tem muito a ver com. É uma coisa um bocadinho técnica, mas importante, que chamam-se as vendedores, que é o próprio vendedor que encomenda um conjunto de relatórios financeiros, fiscais, legais, ambientais, operacionais, se assim o exigir, se assim for necessário. É preciso gastar dinheiro. Portanto, isto é como se fosse uma preparação bastante exaustiva e é importante. Eu acho que isto vê-se muito em transações bastante de maior dimensão, e em processos competitivos, ou seja, em leilões, onde há muita gente a ser contactada e fundos. Portanto, os fundos estão habituados e só querem receber disto. Portanto, um fundo, muitas vezes, se lança um processo competitivo, vai ter isto e vai facultar isto. Não é? É um bocadinho também exigente. Temos este Virtual Audit Room, é onde colocamos a informação toda. Portanto, quem vai comprar vai querer auditar, vai querer verificar as coisas da empresa. É um sítio virtual onde pomos lá a informação toda, onde as pessoas podem fazer perguntas. É muito importante, porque é o sítio onde as pessoas vão poder aceder à informação da empresa, e tem muitas vantagens, porque se o comprador tiver no Japão, está no Japão a aceder à informação. Se o comprador estiver nos Estados Unidos, está a aceder à informação, não é? E o ativo pode estar em Angola. Portanto, acho que isto é o mundo abriu muito. E pronto, e é uma coisa hoje em dia barata, mas segura, e há muitos providers a dar isto, mas é importante. Pronto, temos aqui o processo de auditoria, é exigente, os compradores vão fazer sempre estas auditorias.
Hum, eu acho que o segundo, uma coisa também importante, faz parte muito desta segunda fase, portanto, entramos aqui numa fase de detalhe, é a oportunidade dos compradores conhecerem muitas vezes a equipa de gestão em processos organizados. Há um dia único, ou até pode ser 2 dias, em que se tenha reuniões e depois, se calhar, visitas às fábricas ou o que fizer sentido. Mas é um sítio, é um dia muito importante porque é a primeira vez que estão a falar com pessoas da empresa. Até aqui foi muito escudado, nós sempre defendemos um bocadinho a empresa, estão a ver? Nestas primeiras fases, os primeiros documentos, estamos muito ao início. E estamos sempre preocupados de filtrar as coisas, da confidencialidade, de mitigar um bocadinho o acesso à empresa. Porque isto também gera alguma instabilidade, não é? E temos que calcular isso. E o contrato. Portanto, um contrato de compra e venda, em que facilmente pode ter centenas de páginas, com os anexos e tudo mais, em que digamos, é um documento essencial que reverte tudo o que foi feito, tudo o que foi negociado e que tem parte financeira e que tem parte legal, tem outras partes importantíssimas. Pronto, isto é um bocadinho assim uma forma sucinta. Vimos um processo, a duração, as várias fases, o que é importante, os documentos que normalmente de uma forma assim muito sintética, nós estamos aqui muitas vezes envolvidos e produzimos. E depois acho que uma das perguntas que eu acho que tinham aqui alguma curiosidade era na questão da avaliação. Ou seja, acho que havia perguntas sobre prémios, descontos, acho que na altura devem ter posto um pouco na agenda falar sobre um bocadinho sobre isso, não é? Sim, Boa tarde, Não é? Pedro Pitagrossa. Narciso. Foi eu precisamente, o Miguel estava. Fui eu precisamente o Pedro Pitagrossa. Tudo bem? Tudo bem, impecável. Vamos ver, eu vou dar aqui um bocadinho a minha experiência e é uma área que eu adoro. Também eu comecei a fazer avaliação de empresas e que é uma parte, digamos aqui, intrínseca desta história de comprar ou vender uma empresa. Lá por trás, claro que está uma avaliação. E de facto há uma negociação e há um preço, não é? Isto depois há dois lados, há um que pode negociar melhor, outro pode negociar pior. Isto é como tudo um bocadinho na vida. Mas vou tentar de alguma forma, quer dizer, não entrei nessa parte técnica, Pedro, mas, mas já faço isso há muitos anos. Por exemplo, essa parte dos descontos, é um bocadinho às vezes um gut feeling, não é? É muito do que a gente vê no mercado e se calhar fontes bibliográficas muito poucas. Conheço o Shannon Pratt, que fez um livro só sobre isso, e depois, se calhar, é um best-of do que a gente ouve e vai vendo das várias análises que há por aí. Ou de outros trabalhos, ou se vocês tiverem essa curiosidade, mesmo em documentação da M&A das tendências este ano, fala-se muito que este prémio de controle aqui, por exemplo, o prémio de controle, anda muito à volta dos 30%. Agora, a pergunta que eu faço isso é o que a gente ouve. Agora, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada país poderá ser um país, não é? Uma coisa é uma empresa privada, outra uma coisa é uma empresa em bolsa, em que nessa empresa em bolsa estão dois fundos à luta para tirá-la de bolsa. Ou seja, o que é que quer dizer com esta mensagem? A gente tem que estudar muito bem o que é que estamos a fazer. Portanto, eu não tenho aqui, não há aqui uma métrica. Eu não sei se há aqui um best-of de compilação disso. E eu sou um tipo bastante informado e adoro saber coisas. E adoro mesmo. Portanto, gosto imenso desta parte das avaliações. Portanto, eu falo disto porque sou curioso, porque senão, se calhar, havia muita gente que não tinha bem a noção. Depois fala-se de descontos de holdings, tem a ver com aqueles descontos de coisas não relacionadas. Às vezes vocês veem isso nos equity research, quem tem essa curiosidade, vê-se às vezes que as pessoas chegam lá, chegam a um valor e depois tiram ali um desconto. Ninguém sabe muito bem, mas é menos 10%. Pronto, mete 10 como dá 15. Percebem? Não vamos esquecer. É porque alguém que disse que era 10 e toda a gente usa 10. Mas o estudo científico, para me explicar que é o 10, também nunca ouvi. Mas existe isso. Tá? Mas voltando, se calhar, agarrando-me aqui às quatro bases, para ajudar aqui um bocadinho na conversa. Isto só foi um bocadinho um contexto, está bem, Pedro? Porque eu, quando estou a comprar ou vender uma empresa, eu faço se a dimensão da empresa e o ativo
e a dimensão do projeto exigir, eu vou fazer sempre estas quatro metodologias. Uma é ver se há empresas cotadas em bolsa de alguma forma semelhantes com o que eu estou a comprar ou a vender. Bloomberg, vou procurar, ok? De alguma forma. Eu trabalho muito com Bloomberg. Há pessoas que têm outras bases, mas pronto, Bloomberg. Portanto, empresas comparáveis. Outra é que compras e vendas é que têm acontecido neste setor em questão. Ou seja, se eu estiver a vender uma determinada empresa, é que compras e transações é que têm existido neste setor. E se calhar vou ver os últimos 10 anos. Se for necessário, os últimos 3 anos, ou com mais tarde, mas se calhar talvez 10 anos, para perceber o que é que anda a acontecer. Depois é aquela de excelência que toda a gente ouve e fala muito, que é claro, se eu tiver um plano de negócios da empresa e as pessoas é fazer descontar cash flows e sair ali um valor intrínseco da empresa que eu estou a comprar ou a vender. E a outra é um bocadinho esta, na outra, o 4, tem a ver com os fundos. Os fundos fazem muito esta metodologia, que é para eu ter uma determinada rentabilidade que pareça que eu vou pagar. Portanto, isto é com base em determinados pressupostos e é fazer as contas ao contrário. Eu quero ter 25% de tiro, pá, vou pagar isto, vou me endividar nisto, assumindo este ano, é uma conta ao contrário. Muito importante nos dias de hoje também. Também serve como uma baliza. Portanto, prémios aqui. Muitas vezes fala-se aqui dos prémios. É que nas empresas cotadas, elas são líquidas, muito mais líquidas que uma empresa privada, né? Mas não incorporam muitas vezes um prémio de controle. Portanto, a gente ia pensar em pegar naqueles múltiplos e pôr um prémio de controle. Pronto, é uma discussão. Nas empresas comparáveis, se calhar vamos ter o cuidado de ir procurar empresas que tenham sido compradas a 100%, ou a maioria, está a ver? Daí já incorpora de alguma forma um prémio, lá escondido, entre aspas, dentro desses múltiplos, se houver informação para isso. Mas nós temos esse cuidado. Vamos ser corretos. Se eu for comprar 20% de uma empresa, é uma coisa. Se eu for comprar 51%, assumindo que é 51% e que não há uma operação, eu vou ter esse cuidado. Tenho que incorporar isso na avaliação. De alguma forma, temos que ter esse cuidado. Isso está claro. Está claro. Mas pô, isto é muito giro. Isto é desafiante. Por vezes existem, parece que inconsistências, não é? Parecem não é inconsistências, mas pode acontecer. Por exemplo, não, é giro, porque nós temos aqui o meu banco, eu tenho estado um bocadinho mais agora nos dias, temos ajudado o governo português na questão do TAP, é a nossa maior companhia aérea, em que, em princípio, agora com o novo governo, tivemos eleições, ok, vamos avançar, e vamos privatizar, em princípio, deve ser uma minoria da empresa. É giríssimo isto. Pensarem nestas várias metodologias, ir ver o negócio da aviação, não é? Ver na Europa, nos Estados Unidos, ou quem é que são os grandes, quem é que são os low cost, quem é que trabalha bem. Há empresas que são mais rentáveis, outras menos rentáveis. Quem é que está em dificuldades, quem é que não está em dificuldades. Que transações é que tem havido e o que é que não tem havido. E o que é que a empresa está a pensar para o futuro, que é um bocadinho à volta disto, não é? Portanto, o plano de negócios da empresa e como é que eles se veem no futuro, como é que isto tudo quadra. E isto é giríssimo. E depois, quando falamos de negócios com muitos zeros, e também é giro, não é? A dimensão da coisa também torna a decisão também gira, diferente, não é? Mas muito exigente. Temos que fazer um trabalho, pronto, tecnicamente perfeito e defendê-lo, não é? É um pouco isso. É uma área que eu tenho muita paixão. Por acaso tenho muita paixão da parte das avaliações. É uma área que eu tenho muita paixão. Fiz muita coisa na minha vida. E é um trabalho muito giro. Bem feito. Dá imenso trabalho. E pronto, isto é só o meu saber, quer dizer, não, só para terem um bocadinho uma ideia, não, fiz imensa coisa diferente, em imensos setores, vendi imensa coisa, como comprei imensa coisa, coisas diferentes, desde, como falámos agora da TAP, desde negócios renováveis, desde portões de alumínio, que foi uma das maiores transações no setor industrial em Portugal, na altura, desde plástico rígido, moldes, imensa coisa diferente.
papel, imobiliário. Portanto, a minha experiência tem sido giríssima a esse nível. É um bocadinho isso. Pronto, e perguntas, se tiverem perguntas. Narciso, não sei se sim. me ouve. Portanto, Sim, impecável. relativamente às metodologias de avaliação, Uhum, aquela última do leverage, uhum, portanto, em que geralmente os fundos de investimento, presumo eu que sejam os private equities portanto, e fundos de capital de risco, que partem do princípio que rentabilidade é que querem ter, que preço é que têm que ter para obter aquela rentabilidade. Esta rentabilidade, eles levam em linha de conta dividendos, levam em linha de conta os preços de saídas, o que é que levam em linha de conta? Vamos dividir o raciocínio em dois. Uma coisa é um fundo de infraestruturas que investe num porto ou que investe em empresas de torres de telecomunicações, como cheguei a fazer, ou em estradas, estão a ver? Ou em aeroportos. Pronto. E um fundo de infraestruturas tem uma visão, um pensamento diferente. Um fundo, entre aspas, normal, que não é infraestruturas, não vive tanto dos dividendos. Nos infraestruturas pensam muito na capacidade de libertação de dividendos, sabe? Portanto, porque é um negócio de infraestrutura a longo prazo e querem ter previsibilidade sobre aquilo. Um fundo normal que investe em indústria, que investe em serviços, que investe em oil and gas, que investe em manutenção, não tem esta perspectiva. Eles têm sempre a perspectiva de como é que vai ser a venda. Portanto, eles querem sempre entrar, se possível, bem e barato, não é? Toda a gente quer comprar barato e vender caro. E, portanto, eles estão sempre mais obcecados se eu entrar e investir nesta empresa, quem é que vai ser o candidato natural para me comprar esta empresa? E se calhar estão a pensar a 3 anos, ou seja, daqui a 3 anos, qual é o plano? Como é que nós vamos fazer crescer esta empresa, onde eu vou investir? Como é que eu pego no meu resultado operacional e o ponho a crescer 10, 15%, 20%, o que for, dobrar, triplicar, o que seja, não é? E sempre com um olho na saída. E é aí que se fazem as contas, ou seja, eles pensam muito, eu gasto 100 euros e quero multiplicar isso 3 vezes, 4 vezes, o que for, não é? Porque eles procuram muito é uma métrica que eles falam muito sempre, os 25% ao ano. Manter 25% ao ano. Pronto, 20, 25% ao ano. E há casos em que é menos, claro, e há casos que é muito mais, mas é uma métrica que eles pensam sempre, em conseguir. É uma promessa que eles tentam transmitir, não é? Tentam cativar as pessoas a dizer, eu vou tentar trabalhar ao máximo para conseguir esses 25% ao ano. Pronto, se possível. E tem sido assim desde 2006, né? Isto começou só com uma entidade ou duas a fazer essa promessa e de repente agora o mundo está cheio de gente um bocado com este métier, não é? Nasceu aqui uma nova indústria ao mesmo tempo espetacular que trouxe aqui um negócio até de recorrência, né? De comprar e vender empresas, o que era uma coisa algo não recorrente virou uma coisa recorrente. Se virmos bem, antigamente era um bocadinho único, né? Vender o que se tinha. Hoje em dia virou um bocadinho uma forma um bocadinho de estar, fruto também da enorme liquidez que temos e também somos um povo também, eu diria, bastante dinâmico e andamos sempre à procura da próxima coisa, não é? Para fazer, um pouco. Portanto, nasceu aqui uma indústria espetacular, com imenso dinheiro que ainda não aplicou, que isso é outro problema, mas pronto, isso é outra conversa. Agora é difícil, eles próprios, é curioso, eles próprios já não se compraram uns aos outros, que é uma tendência curiosa. Portanto, já há transações entre fundos, porque há um fundo que é muito bom a fazer infraestruturas, mas falta-lhe o ângulo normal, ou então há um fundo que é muito bom a fazer a indústria, mas falta-lhe o ângulo de infraestruturas, estão a ver? E é uma tendência curiosa, não é? Parece que o mundo está a evoluir de uma forma extraordinária. Narciso, gostaria de acrescentar alguma coisa aqui nesse teu slide de valuation. Consegues me ouvir?
Sim, estou a ouvir, peço desculpa. Estava Ok. a ouvir um Yep. bocadinho cortado. No mercado angolano, penso que tem existido mais as três primeiras metodologias, com uma certa limitação de publicly traded comps analysis. O segundo e o terceiro, discounted cash flow, comparable analysis, penso fazerem um pouquinho mais sentido agora que o mercado angolano tem tido alguns bancos e tem o ACREP no mercado de oil and gas, mas ainda assim é insuficiente para realmente utilizar publicly traded comps como proxy para metodologia de evaluation. Mas um que eu penso ser um pouquinho mais útil no mercado angolano, ou dois pelo menos, seria o Distressed ou Liquidation Methodology. Não é? Tem muitos ativos mal parados no mercado, infelizmente. Tem muitos ativos que, noutrora, talvez já foram incrivelmente lucrativos, mas devido ao abandono ou alguma coisa parecida, precisam ser recuperados, mas não estão necessariamente operacional. Não é? Infelizmente, não podem ser avaliados também no asset-based analysis como metodologia. Em 2024, tivemos um cliente em Nova York que o valor dos seus helicópteros eram mais alto do que o valor de discounted cash flow analysis, não é? O EBITDA, o múltiplo do EBITDA que a empresa produzia. Logo, era muito mais viável determinarmos a nossa valuation, não é? De acordo com asset-based approach do que os primeiros três. Mas em Angola, como disse, eu encorajaria os colegas que estão nessa ligação a considerarem com uma certa seriedade o liquidation approach, que provavelmente daria os resultados mais viáveis para o mercado que nos encontramos e com uma certa disciplina profissional, o discounted cash flow, porque não existe necessariamente comparable de transaction, não é, no mercado privado que são disponíveis ao mercado. Recentemente ouvimos sobre a compra de 26% da refinaria de Lobito, mas nem com isso existem necessariamente detalhes sobre essa transação. Imagina, quanto mais empresas, não é, de pessoas singular que não gostariam necessariamente que as pessoas soubessem sobre o que acontece com as suas empresas. Paulo, peço desculpas. Eu diria até que mesmo as empresas cotadas, mesmo as empresas que estão cotadas, que estão listadas em bolsas, como o mercado não tem profundidade, portanto, acontece um negócio de vez em quando e o pricing de referência passa a ser o último negócio, mesmo que ele seja de uma quantia simbólica. Portanto, só isso já acaba por deixar cair esta metodologia dos múltiplos, não é? Então, geralmente, o que aconselhava fazer, se calhar, é olhar para a África Austral, tanto, e olhar para empresas semelhantes, da mesma natureza, e tentar captar daí os múltiplos. Ainda assim, eu seria muito relutante quanto a isso, porque a África Austral, não é? Eu não posso necessariamente comparar uma empresa de sanitação urbana, por exemplo, a Elisal, com uma empresa, não é, que faz o mesmo serviço bem aqui a nossa atrás em Namíbia, okay? Ou Zâmbia, por exemplo, porque são realidades econômicas completamente diferentes. É o mesmo risco que nós temos nos Estados Unidos. Não pegamos, não é, valuation de dados que estão a vir de Canadá. Não é? Muitas das vezes, até dentro dos Estados Unidos, é perigosíssimo pegar uma avaliação de um estado, por exemplo, a South Carolina, não é? E usá-lo como proxy para comparar uma empresa na mesma linha de trabalho que está em Nova York, que são, às vezes, somente dentro dos Estados Unidos.
não é? Há erros que temos visto de profissional de evaluation exatamente por causa desse tipo de comparação que acaba sendo tipo laranjas e cenouras ou coisas parecidas. Narciso, peço desculpa, não Sure. sei se terminou. Yep. Narciso, eu tinha aqui duas questões. No fundo, está relacionado com o custo de capital e a metodologia de estimação do custo. Nós temos, portanto, a base fundamental de busca dos betas para o CAPEM, o da Amazonas, é uma das, não é? E o Bloomberg também. A minha questão é, aqui para Angola, o que é que recomendarias, vamos dizer, para estimar o custo de capital de uma empresa? Portanto, em Kwanzas, não temos betas, o que é que, portanto, qual seria a metodologia recomendada? Eu não sei, não sei até que ponto ajustar os betas que o Damodaran publica seria o mais indicado. Ele também depois adiciona aí um prémio também. Não sei até que ponto seria de facto adequado. Depois, faria sentido, os betas baseiam-se em indicadores de mercado, de cotações, e a ideia faria sentido usar aquilo que acho que é o Damodaran, que designa por beta contabilística ou beta fundamental, no fundo, um pouco à semelhança do que as empresas fazem, de rating que fazem, portanto, dão um nível de risco de crédito, mas, no fundo, fazer uma análise, numa perspectiva de risco, de equity risk, não é? Mas com base em dados contabilísticos. Faria sentido, não? Portanto, eu gostaria de ouvir Pois. a opinião. E também, por último, ainda sobre o betas, qual é a prática aí em termos de frequência, vamos dizer, dados diários, dados semanais, de cotações, dados mensais e uma amostra, no mínimo, quanto de observações. Portanto, eu julgo saber que uma prática é usar 50 semanas, não é? No mínimo 50 semanas, mas há quem use 50 meses. Portanto, era ouvir um bocado sobre. Pois, então eu se calhar vou dar um bocadinho a minha experiência prática, e eu acho que isso depois, acho, que, pronto, isso também tem a sua parte técnica se calhar tínhamos que pôr aqui uns slides adicionais, não é? Ou pensar bem nisso, mas vamos devagarinho. Portanto, Asset-Based Liquidation. Bom, eu percebo, mas para mim será sempre o pior dos casos, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa diferente para se usar. Percebo numa questão de se há pouca informação e tudo mais, parece que é numa lógica de eu investi e é isso. Investi X milhões em máquinas, tenho X dívidas para pagar e vou receber isto, e é um starting ground como um valor objetivo e que as pessoas investiram qualquer coisa. Não se vê muito, não é? Porque liquidation não é logo uma palavra muito usada. Portanto, talvez em cenários de reestruturação, talvez veja. Mas pronto, eu não me cruzo muito com isso. Se for imobiliário, podemos fazer um asset value, mas tem DCF por trás. Portanto, mas pronto, é só um bocadinho a minha experiência. Eu não tenho aqui isso aqui, porque normalmente não uso. Ou não tenho cruzado. Se calhar pronto, tem se calhar empresas boas e não estou a ver, portanto não se pensa muito nisso. Relativamente ao custo de capital e betas e tudo mais, nós temos aqui uma opção com o critério de mercado. Ou seja, há quem use o Damodar e tem lá fontes de informação, e é um caminho, e ele tem lá, muito provavelmente para a questão de Angola ou outros países, ele se calhar vai buscar uma geografia como a americana e depois desenvolve um conjunto de penalizações, não é? Adicionais à taxa de desconto. Acho que é um caminho que se pode sempre explorar, ver o que é que sai. E as pessoas usam muito as bases de dados que ele tem, que ele até atualiza aquilo de uma forma bastante, acho que frequente, ligado ao rating do país e aos CDS de cada país, se eu não estou enganado, pronto, não é uma base de dados que eu uso muito, mas sei que existe e as pessoas usam. Nós aqui, pelo menos, tentamos muito usar a questão dos comparáveis, ou seja, muitas vezes vou tentar perceber mesmo, tentar descobrir não o beta de se calhar do Damodar, que ele diz que tem lá, muitas vezes tem empresas que não têm nada a ver
muito com o setor que ele considera, mas nós temos aqui muita opção de ver, dou-vos aqui um bocadinho de exemplo na TAP, a gente foi ver mesmo as empresas de aviação na Europa. Estou a avaliar aqui um ativo europeu e fomos ver mesmo a amostra e escolhi muito bem a amostra e estar obcecados com a amostra. E foi com base nessa amostra que nós, de alguma forma, determinámos um beta. Numa uma amostra que a gente acha que é mais defensável e mais comparável. Também é outro raciocínio. Relativamente às observações, vamos lá, acho que é igualmente válido. Há pessoas que usam da maneira, há pessoas que fazem como eu, e se calhar há outras pessoas que fazem outros métodos, não é? Mas, mas acho que não estará mal nenhum dos dois, não é? Acho que mais do que tudo, isto não é uma ciência exata, a gente tem que defender um bocadinho também o que também estamos um pouco a fazer e a defender. Relativamente às amostras, eu acho que a resposta, não sei se é. Quanto mais. Pode ser que mais observações seja melhor, não é? Mas nós vemos muito o R2, que é o coeficiente de correlação, que sai lá uma estatística que nós temos, que sai ali do Bloomberg. Portanto, nós decidimos muito em função disso. Se o R2 for alto, é essa amostra que a gente vai, ou esse período em análise que a gente vai tentar utilizar. Foi, foi uma coisa que eu aprendi já há muitos anos. Não sei, tenho feito assim. E acho que é mais à prova, parece-me mais defensável, mas pronto, sujeito a debate, não é? Como costumam dizer. Portanto, eu não tenho utilizado beta contabilístico, seja da própria empresa, acho eu, que era o que me estava a dizer. Já vi isso em livros. Eu acho que tendencialmente as pessoas, quer dizer, eu acho que já li qualquer coisa sobre isso, mas tendencialmente a gente vai buscar sempre uma amostra do mercado, está a ver, ou tentar perceber o que é que sai. E tem sido um pouco isso, não é? Tem sido assim um bocadinho o meu caminho. A única coisa que tem que se ter sempre cuidado é sempre com a consistência das coisas. Estão a ver das taxas, não é? Se estamos a fazer em kwanzas, a taxa é uma coisa, não é? Portanto, a questão cambial, tudo isso, o risco. Outra coisa é que podemos trabalhar, se calhar, em dólares, não é? Pronto. Depois também tem impacto. Pronto, e cada situação é uma situação. É um pouco isso. Também consistência das coisas, né? Estamos a comparar coisas, a descontar coisas e comparar coisas comparáveis. Eu não sei se respondi mais ou menos bem. Sim. Era nessa. Porque, portanto, há dois caminhos, Pedro, na minha cabeça. Pode ir pelo Damalane, tem lá a informação e vai ter lá, de certeza, penalizações, por exemplo, para um ativo que seja em Angola. Acho que há esse caminho. Eu não tenho utilizado esse caminho e, por acaso, ainda hoje estivemos a discutir aqui num projeto em que fomos lá ver qual é que era o prémio de risco em Portugal. Está a 1,18 no fecheiro dele. Está a ver? Vale o que vale. Não sei. Angola não vi, sou sincero. Mas está lá num fecheiro. Acho que há alguns nos links. Portanto, é um prémio face às obrigações, não me engano, alemãs. Talvez, acho que era alemãs. Não te quero enganar, está a ver? Como eu não uso, portanto, não está tão aliado. Mas é assim que eles montam as coisas. Portanto, façam uma economia, entre aspas, mais não sei se é robusta, se é mais evoluída, com um mercado de capitais mais evoluído, que serve ali um bocadinho como benchmark. Quem usa era o mercado alemão ou os Estados Unidos. Eu acho que, inclusive, cheguei a ver lá na Suíça, nas coisas do Damadar. Pronto, é um pressuposto. E com base nisso, metem uns ratings ou uns agravantes em cima. E acho que isso muda ao longo dos anos. Ou seja, se quem tivesse o histórico do Damadar, se calhar há 10 anos atrás, não é? Ou 5 anos atrás, se calhar era hoje está de outra forma, não é? É normal, se evoluir. Tal como o prémio de risco de mercado, que muitas vezes aqui nós temos usado aqui, às vezes 5,5% ou 6%. E é um bocadinho isso, também é um prémio que evolui, muitas vezes é a Kroll ou a antiga Dove Phelps que publica, que é assim um bocadinho uma referência. Não sei se vocês conhecem, mas fazem assim uns estudos sobre isso e acho que até no site.
e que também serve como fonte de referência, muitas vezes para alguns estudos. Um bocadinho isso que é Kroll, K-R-O-L-L. Também sugiro também darem uma vista de olhos. Acho que é uma sugestão, por acaso, se calhar importante. E é isso. Portanto, se não tiverem, acho que mais perguntas, para mim foi um prazer estar um pouco convosco e trocar aqui um bocadinho a minha experiência profissional. E é claro que se tiverem perguntas, acho que o CFA também tem os meus contactos e pode partilhar, não há tema nenhum. Acho que é um bocadinho. Também estou no LinkedIn, é fácil encontrarem-me. E pronto, será um prazer também aceitar os vossos convites, não há tema nenhum. Acho que é assim que se começa uma belíssima história. Obrigado, Narciso, muito obrigado. Foi excelente. Foi, como disse, temos aqui uma audiência bastante ampla, pessoas que trabalham diretamente na Claro, área. já vi. Impecável, impecável. E com perguntas bastante desafiantes. Não, ou seja, na parte técnica a gente é mesmo outra conversa. Temos que se calhar ver o desafio que está lá em causa e depois tentar ver quais é que são várias formas de pensar. É um pouco isso. É um pouco isso. Obrigadíssimo. Acho que a estrutura da música sem querer. E pronto, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Narciso, como é óbvio, agradecer à CMC por fazer estes eventos connosco, nos quais nós temos o maior prazer em participar, e agradecer a toda a audiência por ter estado presente e por ter participado, porque tornam isto muito mais enriquecedor, não é? Porque esse é o conceito também do evento, é ser exatamente um intercâmbio de experiências e de conhecimento. Portanto, obrigado a todos. Muito obrigado, Narciso. E obrigado. Até à próxima. Obrigado, até à próxima. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigada, boa noite. Obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Ok, obrigado. Até a próxima, obrigado. Ok, doutor Narciso, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Okay. Um prazer. Um abraço. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado.